Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Diego Neves, eu sou contador de negócios digitais e nesse vídeo aqui nós vamos falar por que, afinal de contas, você não deve emitir a sua nota fiscal depois do prazo de garantia. E para isso, como de costume, vamos deixar aqui o campinho dos comentários para a gente debater sobre mais esse assunto polêmico, né? Vamos ver aí o que a galera tá fazendo, o que a galera tá entendendo sobre isso e principalmente o que a legislação fala, como trabalhar isso da forma correta. Então vamos colocar aqui um slide para passar para vocês e nesse slide a gente vai trazer aqui todo o embasamento, todo o conteúdo de uma forma técnica, mas ao mesmo tempo sem tanto contabilês, porque a ideia desse conteúdo é que ele não seja para outros contadores somente, mas principalmente para a galera que opera aí no digital. Vamos lá? Deixa eu dividir minha tela aqui com você. Já estamos lá. E aqui é o primeiro slide, né? Por que não emitir a nota fiscal após o prazo de garantia? Vamos passar por ele aqui. Deixa eu ver. Pronto. Primeira coisa, vamos falar aqui de algumas práticas que são as mais comuns aí para quem opera no digital, né? Quase todo mundo, se não abre aspas, todo mundo emite a nota fiscal depois do prazo de garantia. E agora vem um maluco na internet chamado Diego para me dizer que isso está errado. Vamos ver esse negócio aí. Então eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, dizendo que o fato de todo mundo estar fazendo não quer dizer que esteja correto, né? E a gente vai verificar aqui ao longo do vídeo o porquê que eu estou dizendo que não é correto você fazer isso. Tem como você emitir a nota depois do prazo de garantia, de uma forma menos incorreta, vamos assim dizer, mas você tem que seguir ali um passo a passo que eu vou colocar até o final desse vídeo, tá? Portanto, não saia daí. Primeira coisa é que você não tem respaldo legal para isso. Tá? Não existe nenhuma legislação, faça um esforço aí, coloque nos comentários algum embasamento legal que você tenha para emitir as suas notas depois do prazo de garantia e fale miseravelmente. Brincadeiras à parte, tá, gente? Vamos lá. Uma coisa que é importante eu mencionar aqui, gente, é que o fisco ele está cada vez mais tecnologicamente inteligente. Quase que não sai essa palavra. O fisco ele está cada vez mais uma tecnologia mais refinada, uma fiscalização baseada em cruzamento de dados cada vez melhor. Então você toma um certo cuidado em relação a isso, porque as plataformas pelas quais vocês vendem infoprodutos, elas informam as suas vendas. As operadoras de cartão de crédito, você vende no cartão de crédito aí, seu cliente tem a opção de comprar com o cartão de crédito. Então a operadora de cartão de crédito, ela informa o seu volume de vendas. Então, se esses cruzamentos eles não estiverem falando a mesma língua, você tem uma inconsistência. E aqui, inclusive, eu tenho em carteira um cliente que está sendo fiscalizado exatamente porque estava emitindo suas notas após o prazo de garantia. E esse vídeo aqui ele vai servir para te alertar para que você não passe pelo mesmo problema que esse cliente meu está passando. Vamos seguir para o próximo slide. Pronto. Primeiro vamos entender o que a legislação diz num contexto geral e depois eu trago do geral para o nosso segmento do digital, tá? De uma forma generalizada, falando quando que a gente tem que emitir a nota fiscal? Quando acontece o que a gente chama tecnicamente de fato gerador, tá? E o fato gerador da prestação de serviço é a prestação de serviço. Pois bem, o fato gerador para você emitir a nota fiscal é quando acontece a prestação de serviço. E aqui a gente já tem um certo gancho, a gente já tem uma certa brecha para usar o prazo de garantia aqui nessa definição, né? Mas vamos falar melhor sobre isso um pouquinho depois, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é a legislação ela trata do momento exato que você tem que emitir a nota fiscal. Quando, Diego? Quando o serviço for prestado. Essa é a regra geral.
E para quem vende e-book, ou ainda para quem entende que os cursos online são um produto e não uma prestação de serviço, por exemplo, quando que acontece o fato gerador? Nesse caso, é quando o cliente recebe o e-book, porque é nesse momento que acontece a transferência de propriedade, a circulação da mercadoria, mesmo que digital, tá bom? Quando ele recebe esse e-book lá no e-mail, lá na sua área de membros, ou então, sei lá, num link aí que ele faça o download, quando ele receber o e-book, é nesse momento em que acontece o fato gerador da nota fiscal. Não é após o prazo de garantia. Sigamos. Vamos para o próximo slide. Pois então, vamos tirar agora do contexto geral e vamos para um contexto mais do segmento, né, do digital. Como que funciona isso na nossa casa? Aqui no digital, os cursos online, quando que acontece o fato gerador? Quando que o serviço é prestado? É quando o seu cliente ele recebe o acesso a esses cursos. Como que funciona isso na prática? Você tem um checkout, o cliente alimenta esse checkout com os dados cadastrais dele, coloca lá o cartão de crédito, o Pix, o boleto, enfim, a forma de pagamento. Quando esse pagamento é reconhecido, imediatamente ele recebe no e-mail os dados de acesso. Nesse momento aconteceu a prestação de serviço. Quando ele recebeu os dados de acesso, ali entende-se que o serviço foi prestado, tá? Em relação ao e-book, nós já falamos, quando o cliente tem a possibilidade de baixar o e-book, ali já ocorre a transferência de propriedade, ali já aconteceu o fato gerador para a emissão de nota fiscal. Vamos para o próximo slide. Aí aqui vem uma problemática, né? Mas tem um prazo de garantia, Diego. Como é que funciona isso? Eu emito a nota fiscal hoje, chega daqui a 6 dias, chega daqui a 7 dias e meu cliente resolve cancelar aquela venda, ele resolve reembolsar e por um motivo X qualquer, ele resolveu estornar aquela operação. Eu vou ter que pagar imposto sobre isso? Não. E aqui a gente vai falar melhor sobre isso. Então, em relação aqui ao cancelamento, ao reembolso, você tem ferramentas fiscais que precisam ser utilizadas que não são de emitir nota fiscal após o prazo de garantia. Quais são essas ferramentas? Em relação às notas fiscais de serviço, você pode cancelar essa nota fiscal quando o cliente fizer o reembolso. Vamos dar um exemplo. Você vendeu no dia 20, emitiu a nota fiscal no dia 20. Chegou no dia 26, o cliente pediu reembolso. O que você vai fazer? Vai cancelar essa venda. E aí resolve o problema. Você não vai pagar imposto sobre isso. Agora, quando nós falamos em e-book ou produto, de forma geral, o prazo de cancelamento de uma nota fiscal é de 24 horas. E aqui é um problema. Porque imagina o seguinte, você fez a venda no dia 20, nesse mesmo exemplo, e o cliente cancelou só no dia 26. Passou o prazo de cancelamento da nota. O que acontece agora? Nesse momento, você precisa parametrizar o seu sistema emissor de notas para emitir uma nota fiscal de devolução desse produto. E aí você estorna a operação fiscal e não vai precisar pagar imposto sobre isso. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é a forma correta. Vamos continuar o slide aqui. Aqui tem alguns problemas em relação ainda ao prazo de garantia, né? O que acontece? Aqui vem os problemas mais específicos, que são grandes bloqueadores aí do meio digital para a galera que quer trabalhar certo. Um primeiro problema que eu pontuei, algumas prefeituras têm um sistema mais engessado. E aí, nesse sistema mais engessado, se você emitir a nota fiscal, por exemplo, no dia 30 de novembro, e aí o cliente reembolsar no dia 5 de dezembro, ou seja, virou um mês, o sistema da prefeitura já proíbe ou pelo menos dificulta o cancelamento daquela nota fiscal. E aí você tem que entrar com processo para poder cancelar a nota, é o caos na terra. Então, assim,
É muito ruim. Quando você está dentro de um cenário onde a própria prefeitura ela dificulta a aplicação correta da legislação, fica mais difícil, mas o ideal aqui é que haja um diálogo, tá? Que você busque a sua prefeitura para tentar entender com eles qual seria a melhor forma de você operar isso. Se serve de consolo, uma boa notícia, estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025 e nós temos aí uma expectativa que já no próximo ano, ou seja, daqui a menos de um mês, todas as prefeituras estejam usando um mesmo sistema. E aí esse primeiro problema aqui já vai cair, beleza? Um outro problema que a gente tem é em relação aos problemas de integração, né? O seu sistema emissor, às vezes ele não está preparado para fazer o cancelamento do reembolso. O motivo pode variar, tá? O sistema da prefeitura é ruim, ou o integrador de notas não consegue fazer isso, enfim. Ou seja, o cliente ele reembolsa a venda e o sistema, seu sistema emissor, ele não cancela essa venda de forma automática. Então você precisa verificar, fazer pelo menos uma amostragem aí de umas 2 ou 3 vendas reembolsadas e ver se o seu sistema ele está fazendo esses cancelamentos para você, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é para quem quer continuar emitindo após o prazo de garantia e não está nem aí para tudo isso que eu estou falando. Toma cuidado com as inconsistências fiscais que a gente já comentou anteriormente nesse vídeo. Você vai ter uma operadora de cartão falando que você vendeu 100 mil e você está emitindo 80 mil de nota, por exemplo, por conta desse gap, né, por conta dessa diferença aí no prazo de garantia, você gera uma inconsistência e isso pode te trazer problemas fiscais, tá bom? Um outro problema é o descasamento de competências. O que eu quis dizer aqui com isso? É que se você faz uma venda em novembro, exemplo, dia 30 de novembro, e o prazo de garantia termina no dia 7 de dezembro, por exemplo, dia 8 de dezembro, você vai ter uma venda de novembro com uma nota fiscal emitida em dezembro, ou seja, você desassociou, você descasou a competência daquela nota fiscal. Aquele imposto deveria ter sido pago referente a novembro, e você vai pagar ele referente a dezembro. Então, toma cuidado que esse tipo de coisa aí vai dar problema, tá, gente? E claro, não podia deixar de comentar o risco aí de autuação fiscal, onde o fiscal ele pode questionar você está usando uma estratégia que não tenha nenhum embasamento legal. Vamos para o próximo slide que a gente já está acabando. Não vou te trazer só problema, também vou te trazer solução. Vamos lá. Aqui é uma solução que eu estou sugerindo para vocês, né? Qual que seria a minha sugestão? Faça da forma que tem que ser feito de acordo com a legislação. Emita sua nota fiscal após a aprovação do pagamento. Alguns emissores de nota já vai ter esse parâmetro lá. Ele vai te perguntar quando você quer emitir a nota. No momento da venda? Você quer emitir após a aprovação de pagamento? Você quer emitir após o prazo de garantia? A minha sugestão é que você marque após a aprovação do pagamento, porque após a aprovação do pagamento é quando de fato o seu cliente vai receber aquilo que você está vendendo. Vamos seguir por aqui, tem muita coisa para falar, senão o vídeo vai ficar longo. Você pode pausar aí e ler se quiser, enfim, tá? É um material bem legal. Vamos para o próximo. Aqui vem a dica que eu comentei lá no começo do vídeo. Tem como eu continuar emitindo nota fiscal após o prazo de garantia? Tem como. Como? Desse jeito que eu estou te mostrando nesse slide aqui. Se você quiser continuar emitindo a nota fiscal após o prazo de garantia, coloque pelo menos um módulo do seu curso online, um módulo que seja para você disponibilizar esse módulo após o prazo de garantia. Não pode ser um módulo bônus, tem que ser um módulo quente. Ah, se meu curso tem 10 módulos, o 10º módulo só vai ser disponibilizado após o prazo de garantia. Porque fazendo dessa forma, você não vai zerar o seu risco, mas você pelo menos vai ter um argumento em caso de autuação fiscal ao dizer que o seu serviço ele só foi concluído de fato após o prazo de garantia, que é quando você disponibilizou o último módulo. Então você vai criar uma espécie de faseamento na sua prestação de serviço, onde na primeira fase você disponibiliza para o seu cliente 9 módulos,
E na segunda fase, você disponibiliza para o seu cliente o 10º módulo após a garantia, fechando assim a sua prestação de serviço, e aí sim você emite a sua nota fiscal. Diego, resolveu o meu problema. Eu vejo um monte de top player fazendo isso, é isso que a galera está fazendo. Você me garante? Não. Eu estou dizendo que isso minimiza risco, eu estou dizendo que isso é um bom argumento diante de um auto de infração, mas não estou te dando nenhuma garantia a nível jurídico. Isso aí você vai pedir para um bom advogado tributarista para fazer a defesa para você, tá bom? Agora, esse planejamento, obviamente, ele não serve para e-book, né? Infelizmente, e-book não vai entrar nessa conversa aqui, porque o e-book, o seu cliente, ele recebe o e-book diretamente assim que ele compra. Então, não tem como você dividir o e-book em módulos, né? Não tem como você vender metade do livro agora e a outra metade depois. Enfim, né? No digital existem muitos criativos. E quando eu digo criativos, eu digo pessoas que usam de criatividade para burlar o fisco. Se você é dessa área aí, quer vender metade do livro, enfim, conta e risco, tá, gente? Converse com a sua contabilidade e vê se faz algum sentido. Mensagem final aqui, conclusão, né? Procure sempre andar 100% certo. Procure usar uma contabilidade especializada para o seu negócio, que entenda do digital, porque vocês podem ver só nesse vídeo aqui que o digital ele tem muitas nuances, né? Ele tem muitos detalhes próprios dele, que você não vai encontrar em outros segmentos. Eu, por exemplo, aqui eu entendo bastante do digital, porque eu procurei nos últimos anos me especializar nessa área. Mas se você me entregar uma contabilidade de padaria, exemplo, tá? Não estou criando nenhum demérito para padarias, pelo contrário, sou consumidor número 1, adoro, como bastante pão francês, dá para ver pela bochechinha gorda, né? Enfim, se você me der uma padaria para fazer a contabilidade, não vai sair. Se você me der um posto de gasolina para fazer a contabilidade, não vai sair, porque eu procurei me especializar no nicho do digital. Então, toma um certo cuidado na hora de você contratar a sua contabilidade para não ficar olhando muito essas contabilidades generalistas e também aquelas contabilidades aí que você faz por R$ 1,99, que quando você vai ver acaba saindo mais caro, você paga mais imposto, não tem atendimento. Toma um certo cuidado com isso, tá? E aqui vem a minha mensagem de vendas, né? Que é só um final de vídeo mesmo, para te dizer que se você está procurando um escritório de contabilidade especializado no digital, eis-me aqui, eu e minha equipe nós podemos te ajudar, tá bom? Você pode me mandar uma mensagem, os meus contatos vão estar aí na descrição do vídeo e a gente pode conversar e tentar se ajudar na medida do possível. Espero que esse vídeo tenha servido para trazer mais luz aí sobre esse tema. Eu sei que muita gente faz isso sem saber desses detalhes. Qualquer dúvida, qualquer discordância, você pode colocar aí no campo dos comentários. Não deixa de dar aquele like para você fortalecer o vídeo, tá bom? Para esse vídeo chegar a mais players aí e que a gente possa estar cada vez mais divulgando uma boa informação com embasamento jurídico. Um grande abraço, muito sucesso para você.